É óbvio que... Isso é verdade no é todo mentira. ou em parte ou não é? É totalmente mentira, Excelência. É claro que alguma vez, num período de 3 anos, eu devo ter... Teve uma vez que eu atendi o GAECO dentro do pronto-socorro de Otacílio Costa com soro, justamente porque eu estava quase tendo algum colapso nervoso. De mais de 23 intimações, semanalmente eu recebi uma intimação. E é claro que isso me afetou. E é claro que eu saí do hospital em algum momento e fui para o fórum. Se eu fui internado o dia inteiro e ao final é claro que eu cheguei às 5 horas, mas foi uma vez e por motivo justificado. Aí quem vigia quem? Eu que vigio e ponho pessoas para vigiar, ou há servidores que estão vigiando todos os meus passos? Prosseguindo ainda no mesmo item. E perambular no prédio proferindo palavras de baixo calão e humilhações aos servidores, inclusive terceirizados e cedidos, e conferir se a organização de armários e gavetas estava de acordo com o seu gosto. Conferência de armários do meu gosto. 5S. Foi o porquê do Dr. Wagner falar do 5S. Vamos fazer de trás para frente para desconstruir essa junção de várias coisas desconexas. O 5S é um padrão, era um programa, depois foi abolido. E quem era o coordenador do 5S? Era eu. Eu tenho fotos, Excelência, de como era a organização do lixo do Fórum de Otacílio Costa. Para o senhor ter... Vai ser juntado aí nas alegações, o senhor vai ver como era totalmente errado. Então, essa parte final deve se referir a isso, ao trabalho do 5S. Inclusive, a comarca de Otacílio Costa foi avaliada muito bem no final do programa. Não sei se está lá no fórum até hoje na entrada. Do lado do totem, é um quadro com vários itens e um sorriso, um emoticon que representa a avaliação. Do restante, é tudo... Sequer existe, sequer tem... O senhor nunca... As pessoas têm... Volto a repetir, lendo. Perambular no prédio proferindo palavras de baixo calão e humilhações aos servidores. Por que ninguém reclamou na época? É porque não aconteceu. E eu ou jogo ping-pong, ou ando de pijama, ou vigio. São tantas acusações ao mesmo tempo que é incompatível umas com as outras. É óbvio que eu não perambulei gritando palavras de baixo calão. As pessoas teriam dito isso nos depoimentos. E que palavras são essas? Falei para quem? Por quê? Em que data? É tudo genérico. Como é que eu vou me defender de uma coisa genérica? Se o senhor me perdoe. Só para deixar bem claro que eu não elaborei essa portaria. Eu sou o relator desse procedimento. O relator sorteado, né, está se desincumbindo, o senhor me perdoe pela minha... Item 11. Quebrar o motor do portão do fórum da comarca de Otacílio Costa com chutes de pontapé. Esse portão trouxe muito aborrecimento. Inaugurado o fórum, toca o telefone, doutora Carolina apareceu no fórum. Trabalhava até mais tarde, daqui a pouco tinha que alguém lá. Aí quem que tem o controle? Quem que não sabe? Quem que sabe abrir o portão? Porque tem que ter uma chave especial, etc. E eu ia trabalhar de finais de semana, ou ia passar lá por algum motivo, não conseguia entrar, tinha que pular o muro. Às vezes ficava preso lá dentro. Às vezes os advogados tinham que deixar todos os carros lá fora, rua estreita, loteamento todo errado. Um dia eu fui trabalhar, não consegui. Aí foi destrancado o portão. Foi forçada a abertura. E eu deixei efetivamente um bilhete. E o bilhete dizia assim: eu conserto, contrata tal empresa, eu vou pagar. Mas é relativo ao fato de que a Fátima não dava conta desse problema. E isso foi em abril de 2010, Excelência. Estamos em 2016, né? Então é mais um exagero.
Um motor de portão, uma coisa chumbada, parafusada no chão, como é que eu ia quebrar chute? É materialmente impossível. Doutor Fernando, vamos recomeçar. O senhor chegou lá, até para que eu tenha perfeita noção do que aconteceu, o senhor chegou lá, o portão não funcionava. Foi isso? Não funcionava. Certo. O que o senhor fez a partir daí? Eu não me recordo, se eu devo ter forçado a passagem, tirei a capa plástica dele, tive que pular o muro primeiro. Daí tirei talvez o portão do trilho e coloquei o carro para dentro e fiz um bilhete. Certo. O senhor tirou de que maneira? O que? O portão? O portão, ou o motor do portão? Ele se desloca, ele tira do trilho para fazer... É uma engrenagem, né? Tira da engrenagem, eu não me lembro. Faz tanto tempo. Certo. Esse motor do portão, ou o portão restou danificado? Ele já estava danificado, né? O senhor deixou um bilhete dizendo que iria pagar? Que ia resolver. Iria resolver. É para tal empresa, era uma empresa muito boa. A Klabin funciona 24 horas no Otacílio Costa e há muitos técnicos, a tornearia, lajes, precisamente o Otacílio Costa. E o que acontecia? A servidora, a Fátima, ficava trocando telefonema para o tribunal, que está aqui, tem que resolver a porcaria de um portão lá em Otacílio Costa. Não foi resolvido. E é a minha comodidade. Resolvo eu. É claro que teve uma irritação, né? É claro que... né? Mas o exagero, né? Quebrar a chutes o motor do portão, uma coisa chumbada que deve pesar uns 15, 20 quilos. Negócio de aço, um motor. Certo. De que maneira houve a solução disso? Porque esse portão ficou danificado. Aí, num passe de mágica, se corrigiu. Como se corrigiu isso? Doutor, está corrigido. Depois do meu bilhete está corrigido. E isso afetou o ego da secretária de tal forma que até hoje ela... De que maneira isso foi corrigido? Foi consertado. Não sei. E quem arcou com os custos desse conserto? Não me lembro também. Provavelmente eu, porque foi consertado rápido e foi consertado de forma privada, por mim, né? Eu indiquei a empresa que devia tomar conta disso aí. E quem pagou essa conta foi o senhor? Provavelmente, não tenho recordação. Talvez não tenha, talvez era algum parafuso, alguma coisa, algum fio, uma antena mal regulada. Eu não sei, mas foi extremamente rápido. Depois do bilhete, que foi decisivo, né? Aí funcionou. Certo. Esse motor do portão, e eu me refiro ao que consta da portaria, ele foi substituído ou ele foi consertado? Não sei, eu acho que não foi substituído, não. Eu acho que foi só, era algum detalhe, era só o técnico adequado que estava faltando. Talvez não tenha tido nem custo nem nada. A empresa, posteriormente essa empresa vivia no fórum fazendo as coisas, e com capricho. Eu esqueci o nome agora da empresa. Isso foi em 2010. Aí, posteriormente, o trabalhador, né, o prestador de serviço se destaca e acaba sendo a pessoa que cuida de tudo, né? Certo. E esse conserto o senhor pagou? Eu acho que não foi nem cobrado nada. Ou eu paguei, ou não foi sequer cobrado. Não teve. Porque foi no mesmo dia, no dia seguinte, na segunda-feira. Num domingo eu deixei o bilhete, na segunda-feira, e aí? Tá tudo certo. Que bom, né? É assim. Só para constar, pelos depoimentos, esse motor foi substituído, ele inclusive ainda estava no fórum, esse motor lá no fórum do Otacílio Costa, e essa conta teria sido paga pelo tribunal. Isso é verdade? Eu não sei dizer, Excelência. O bilhete dizia assim, eu pago. Eu pago nem tanto pela responsabilidade minha, mas pela intenção de resolver o problema. Mas o senhor não foi atrás para pagar? O senhor voltou no outro dia, o portão está funcionando. Opa, está funcionando, que beleza. Como é que eu faço para acertar isso? Excelência, 2010, Excelência, né? Eu respondi 5 PADs nos últimos anos. Eu gastei milhares de reais com os advogados. São 4 caixas de documentos. São 3, 4 HDs. Eu não me recordo e isso foi uma surpresa para mim. Certo. Então esse item
Quem consertou, aonde foi parar esse portão, esse motor, o senhor não recorda? Se foi trocado motor, houve despesa pública e eu não paguei, mais uma insubordinação da secretária. Se eu digo para ela, eu vou pagar, a responsabilidade é minha, e ela dá um jeitinho. Nessa mesma linha, o senhor não se preocupou em verificar quem pagou? O senhor viu o serviço feito? Eu me preocupei. Como é que está o portão? Não, o senhor me disse que se preocupou com o portão funcionando, e efetivamente ele estava. Agora, quem pagou pelo conserto, o senhor se preocupou de que maneira? Eu chamei a secretária, como é que está o portão? Está tudo certo, e aí? Está tudo bem, doutor, está tudo bem. Sim, mas quanto é que? O custo? Não, está tudo bem, está tudo bem. Foi assim. O senhor não se preocupou quem pagou? Se ela lhe diz, está tudo bem, mas naturalmente não vai ser por obra divina que ele se conserta. Alguém arcou com o custo disso. O senhor, a partir dali, diz, escuta, quem pagou afinal? Foi você que pagou, então eu vou te ressarcir? Isso, a conta foi para o tribunal? De que maneira isso aconteceu? O senhor não teve essa preocupação? Infelizmente, dentre as inúmeras preocupações, não tive esse cuidado e estou aí agora gastando muito mais do que esse portão inteiro por conta desse detalhe acontecido em 2010. Certo. O senhor deixou um bilhete dizendo que iria se responsabilizar por isso. Dizendo que Essa sua determinação, através do bilhete, não foi respeitada. Mesmo assim, o senhor não se preocupou em verificar qual foi a forma como teve solução a esse problema? Inúmeros bilhetes foram desrespeitados. Talvez daí porque a Fátima fale em perseguição somente agora. Porque ela só perde o cargo de secretária em 2013 pela determinação da juíza Mônica. E ela quer me responsabilizar por isso. Ela busca em 2010 o bilhete, mas não apresenta, né? Ou ela apresentou. Do bilhete que eu falei do portão Excelência. Isso é... Se pega um fato que aconteceu, se deturpa as circunstâncias dele, e principalmente a minha intenção, se acrescenta que eu chutei, que eu quebrei a pontapés, e com a intenção de caracterizar uma outra coisa que não aconteceu. Certo. O senhor chegou a ver esse motor que, segundo os funcionários, ainda estava lá? Ainda estava lá. Está lá hoje o motor? A informação que ainda estava lá. Se nesse momento ele se encontra, eu desconheço. E se eles tiram, por isso a importância da sindicância prévia, excelência. Se eles tiram foto de tudo, eles sabem de tudo, eles guardam tudo, e tudo eles querem saber, eles sabem até qual era a minha intenção. Eu lhe perguntei se o senhor viu o portão... Não vi, excelência, não vi. Não viu? Esqueci. Certo. Se vi. Aliás, não, esse portão, esse motor não está lá, pois... onde é que ele estaria? Só está escondido de mim. Só se esconderam, fizeram mais uma armadilha. Entendi. Doutor Fábio? Doutores? Gostaria que ficasse consignado. Ele chutou ou não chutou? Ele disse que não, mas vamos repetir. O senhor chutou ou não chutou? De que maneira o senhor danificou o portão? Eu danifiquei uma capa plástica para poder ter acesso a ver o que era, a ver se era algum fio, alguma coisa, e não me recordo ao certo, acho que eu desloquei o portão para abri-lo. Certo, mas a pergunta do doutor Nelson é de que maneira o senhor fez isso? O senhor fez com as próprias mãos, com os pés? Com as mãos, e não chutei. Danificou o portão ou não danificou o portão? Já me disse que sim, tanto que sim. Não, o portão. Apagar, mas o portão aqui, Vossa Excelência está perguntando o portão e... O senhor danificou algo lá, vamos colocar no genérico ou não? Eu não me recordo. Se danifiquei foi a lingueta da engrenagem que bloqueava o portão. Tomei todo o cuidado de causar o menor dano possível. E deixei o bilhete dizendo que me responsabilizava por tudo. Entendi. E me responsabiliza até hoje, né? Mesmo decaído, né? Se o senhor tivesse responsabilizado, esse motor tinha sido pago pelo senhor. O senhor não se recorda que pagou? Mas, excelência, eu chamo a minha secretária do foro e digo assim, e aí, o que é? Quanto que é para pagar? Não, está tudo bem. Foi resolvido. Certo. Porque há pequenos serviços que não são cobrados também.
Isso aí, essa nota de empenho está nos anais. Atualiza, juro e eu pago. Por que isso não foi determinado na sindicância prévia, se tivesse existido? Doutor Nelson? Não. Doutor Paulo? Não. Doutor Wagner? Certo. Prosseguindo. Item 12. Compelir os servidores a valorizar as condutas por ele adotadas e promovê-lo em entrevista a jornalista que produzia matéria para a revista de circulação local. Mais um fruto de exageros, difamação. Eu estava de férias, quando a revista foi Otacílio Costa. Eu estava respondendo aquele PAD, diversos boatos, fofocas. E eu ainda acreditava que seria promovido para Canoinhas. Era o mais antigo, havia perdido várias promoções justamente para ficar em Otacílio Costa, defender a minha inamovibilidade. E se o senhor olhar, justamente a pessoa que fala isso é a pessoa que deu a entrevista mais elogiosa a mim. Certo. Houve uma matéria jornalística a respeito da sua pessoa? Não, do fórum. Há uma foto de todos os servidores, menos eu, porque eu estava de férias. Certo. Vou voltar ao item. Compelir os servidores a valorizar as condutas por ele adotadas e promovê-lo em entrevista. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Isso é uma distorção de coisas que aconteceram há muito tempo no passado e não aconteceu dessa forma. Aconteceu de que forma, então? Aconteceu que a revista fez essa matéria, numa época que eu estava de férias, eu não estava lá, as pessoas falaram o que quiseram, né, da forma que quiseram, o próprio jornalista escolheu os mais antigos, né, os servidores mais antigos, e houve uma intenção da Fátima eu digo, pô, né? E agora justamente essa pessoa vem me acusar disso daí. Certo. De que maneira essa jornalista decidiu por fazer essa matéria? De que maneira chegou até o fórum e fez essa abordagem? Eu não sei, eu estava de férias, não sei. Como havia esses abaixo-assinados, essa campanha, o prefeito foi representado por mim 2 vezes. O prefeito foi quase cassado, ele só não foi cassado porque uma liminar trancou o procedimento. Era uma época que Otacílio Costa estava muito em voga. E o trânsito de jornalistas era muito grande. Então aconteceu. Né? Eu não me recordo mais ao certo. E talvez tenha pecado, né? Mas eu também não posso impedir que as coisas aconteçam. Existe liberdade de imprensa. Eu não sou dono da revista, eu não sou... Acontece, né? O senhor sabia que estava sendo elaborada essa matéria? Inclusive eu já fui punido no outro PAD por conta desse relacionamento com a imprensa. Eu lhe perguntei se o senhor sabia que estava sendo elaborada essa matéria. Fiquei sabendo, mas as coisas são comentadas, são faladas. Né? O senhor autorizou que isso fosse feito? Não, eu não estava lá, não era o juiz titular. Não era o juiz na titularidade. Né? Certo. O senhor posou para fotografias para essa matéria? Não posei. Os servidores fizeram isso? Fizeram. E não autorizei que usasse foto minha também. Eu sabia que isso ia acontecer. Assim como eu comentei com as pessoas, não adianta abaixo-assinado, isso é até pior. Nesse caso, devo ter falado também. Entendi. Doutor Fábio? Doutores? Só para deixar bem claro, a iniciativa da reportagem não é uma iniciativa da imprensa, ou é uma iniciativa, não tem nada a ver, você não chamou lá. Não chamei. Venha cá que eu vou te contar as histórias do fórum. Não, e a matéria está nos autos, né? Sim, não tem... E o padrão editorial da revista é aquele. Sim, mas não foi chamada pelo doutor Fernando, venham cá que eu vou contar para vocês as histórias do fórum de Otacílio Costa. A matéria não foi pessoal minha, foi foi a respeito da inauguração do fórum, dos servidores novos, dos juízes anteriores, foi uma coisa bem... Perfeito, estou satisfeito. O item 13, obrigar a servidora Fátima Pereira Ramos a recolher declarações sobre ele e o trabalho realizado na comarca que judicava.
Esse item acaba tendo uma relação muito direta com o item 4, que é coagir os servidores, já foi respondido. O item 14, pressionar psicologicamente a servidora Fátima a assinar a declaração de folha 208, em que enaltecia a postura do magistrado e seu trabalho no fórum. Como eu disse antes, Excelência, eu tomei o cuidado de não fazer isso, justamente por ser um operador do direito. Certo. Doutor Fábio? Doutores? Não. Item 15. Humilhar de forma rotineira e pública a servidora Fátima, questionando inclusive sua competência durante a coordenação da mudança do fórum. Segundo a funcionária, as humilhações iniciaram-se com a inauguração do novo prédio e continuaram até o mês de dezembro de 2012. Outro absurdo, Excelência, é inverossímil isso daí. E a depoente Erli relatou esses fatos. Não foi ouvida a coordenadora do núcleo de implantação. São tantos fatos agrupados, lançados sem nenhum filtro prévio, que dificulta a minha defesa. Mas isso a dona Erli esclarece, a Simone esclarece as pessoas ligadas a isso, porque eu sou o juiz, eu estou cuidando das minhas sentenças, das minhas audiências, aí dependendo do fórum, da mudança. E houve a determinação. Tire a Fátima e coloque a Giane. Lamentavelmente eu não fiz isso, porque a Fátima era uma servidora antiga, que estudava direito, estava se formando, chorou e primeiro ela quis me enfrentar. Ela tem amigos do tribunal, doutor, o senhor me tira daqui, eu vou para o tribunal. Na época eu não entendi como uma ameaça velada. Eu digo, você tem amigos do tribunal, que bom, que legal, vai para a capital, vai trabalhar com algum desembargador, né? Isso aí, ele se aposentar. Hoje eu vejo que foi uma ameaça velada. Não funcionou. Aí ela veio chorando, eu tenho netos para criar e tal. Também não havia servidores para se colocar. E como o meu princípio sempre foi a antiguidade, né, respeitar a antiguidade. Então é o seguinte, você vai se formar, você vai incorporar essa tua função, que você ficou anos aí carregando o piano, você continua e no futuro, então, você segue teu caminho, mas esse cargo é de administrador, é uma função e tal. Foi requerido pela defesa, Excelência, as fichas funcionais. Por quê? Para se averiguar isso daí. E não é nem as fichas funcionais, é outro nome, é relativo à folha de pagamento dela. O salário dela é de assistente de serviços gerais e ela incorporou quase R$3.000 no salário devido a essa prorrogação na função. Graças a minha... Essa incorporação de salário, questões eventuais, não fazem parte da pergunta. A pergunta é se o senhor humilhou de forma rotineira e pública a servidora. Excelência, fazem pelo seguinte: como é que eu vou humilhar rotineiramente uma pessoa? Por que eu faria isso se eu sou compreensivo com ela, se eu atendo os pedidos dela, se ela vem chorando no meu gabinete e eu digo, então tá bom, então eu não vou cumprir a determinação do núcleo de implantação, Aí ela foi treinada, aí a dona Erli fala sobre isso. Ela teve um treinamento, ela melhorou muito, ela se adaptou, eu me adaptei a ela. É sintomático que bem depois, quando muda o juiz, ela muda todas as versões que ela até então deu. Tem uma escritura pública do meu irmão, falando da época que eu fui afastado. Essa pessoa caiu em prantos quando eu fui afastado. Hoje eu vejo que ela caiu em prantos porque ela sabia que o próximo juiz ia tirar ela da função comissionada. Ela não chorou por causa... O senhor não humilhou. Ela chorou por causa dela. Resuma isso. Não, mas... Certo. Já tem... Se eu tivesse humilhado um estudante de direito, cadê a filmagem? Cadê a foto? Cadê o testemunho? Doutor Fernando, eu perguntei se o senhor fez isso. Não, o senhor me responde. Agora o senhor está andando em círculos e eu volto a repetir para que fique bem claro. A pergunta humilhar de forma rotineira. O senhor não humilhou. É isso? Quem está sendo humilhado sou eu, rotineiramente, Excelência, pela Fátima. Certo. Doutor Fábio? Doutores? Não. Item 16. Determinar que a chefe de secretaria do foro verificasse se a servidora Daniela
estava acompanhando seu filho durante a internação hospitalar no município de Curitibã sob a alegação que os atestados por ela apresentados eram falsos. Eram suspeitos de ser falsos e por isso a determinação. E nem foi uma determinação, foi um comentário. Foi porque... E há uma mistura também. Eles misturam o indeferido lá da consulta, que está documentado, que é bem anterior, que é quando chega eu, juiz novo, e me deparo com um fórum que não tem chefe. Se confunde com esse episódio da doença. Esse episódio da doença foi muito pelo contrário. Chegou o marido, que era advogado, que vinha rotineiramente despachar, pedir providências jurisdicionais, e veio chorando e falou: meu filho está doente, está quase morrendo. E estava quase morrendo mesmo. E eu falei assim: mas nem se preocupe, esqueça, né? Esqueça, vai cuidar do teu filho. Então há uma mistura de fatos para se criar um terceiro inexistente. E eu devo ter comentado relativo aos outros atestados, que não eram esse do episódio do filho, que foi bem depois, para se verificar. Até porque uma hora de um atestado de um médico, consultas em curitibanos. Então, Tacílio Costa, para fazer consulta em curitibanos. Na verdade, a pessoa ia passear com os parentes e eu suspeitei que arrumava um atestado para emendar o feriadão. E atestado falso é crime. E não teve consequência nenhuma, excelência. Se for deferido eventualmente o pedido feito à defesa prévia, o senhor vai ver que ninguém teve dia descontado, ninguém foi punido, não foi aberto sindicância, nada. Por que tanta resignação com o fato de eu ter imposto limites, ter tentado impor limites? Certo. Doutor Fábio? Doutores? Excelências, fala-se que ela foi para cuidar do filho. Se esse filho era de menor ou era por algum outro problema que ela ia atender o filho? Você sabe se era filho de menor ou de maior? Era um bebê. O Tacílio Costa é uma cidade com problemas de poluição, alta incidência de câncer, e esse bebê e é uma cidade fria na serra, e o bebê logo que nasceu teve problemas pulmonares. E foi o episódio que eu orientei o advogado, o pai da criança, a nem se preocupar com esses assuntos, que não tinha nem que documentar nada, né? Mas quando o bebê nasceu, em volta de 2012, em 2010, que é quando eu dei o indeferido lá, era por causa de consultas marcadas em feriadões, horário de expediente. Item 17. Compelir o servidor José Zenon, hoje falecido, a gozar apenas de direito 90 dias de licença-prêmio, mantendo no trabalho, inclusive certificando mandados. Não foi assim, excelência. Não compeli ninguém a tirar licenças. Até porque ele tinha problemas com a mãe dele idosa e ele tirava muitas licenças, ele combinava coisas, como o trabalho do oficial é um trabalho mais livre, menos, não é de repartição, é na rua. Isso também é fruto da intenção de difamar, de encontrar algo para se vingar do fato de ter perdido o cargo de secretário do Foro. Certo, mas o item aqui que o senhor teria compelido, e essa é o texto aqui, o servidor Zenon, que era oficial de justiça, a tirar 90 dias de licença, só de direito, mas de fato continuou trabalhando, inclusive certificando mandados. O que aconteceu foi o seguinte: cheguei a Tacílio Costa, não havia havia vários problemas. Não havia, por exemplo, cumprimento da meta 2. Sequer etiquetados estavam no processo. Então houve um longo processo de colocação da vara no modelo que deveria ser. E uma coisa que eu reparei é que no SAGEST apareciam 5 a 6 oficiais de justiça. Aí eu falei assim para o tribunal, Fátima, é claro que eles não vão mandar um terceiro oficial centrado em mandado, pois fazer inspeção virtual tem 6 oficiais de Tacílio. Só que dos
dos 3 a mais que apareciam, um era ad hoc, já foram embora, já foram removidos. Então nós temos que regularizar isso daí. E isso demorou, Excelência. Eu pedi, e o TSI falou com a informática, e foi. Chegou no momento que eu consegui. Quando eu consegui, ficou só os 3, eu pude ver claramente o total de mandados e tudo mais. Aí despontou o Zenon, que era tido como doente, como louco, etc e tal, que deveria ter sido aposentado, como o problema. Zenon, você tem que arrumar isso aí, Zenon. Eu ajudei o Zenon de noite, depois das 7 no fórum, em pé atrás dele, para fazer ele lançar, porque uma pessoa quase entrando na terceira idade. E foi, e ele regularizou rapidamente. Não ficou tanto tempo assim. E era tudo coisa que não tinha sido baixada, eram mandados já cumpridos e só apareciam no sistema. Aí foi resolvido rápido. E foi saneado, e foi tirando, digamos assim, a gordura e foi se olhando com um diagnóstico mais claro. Aí se viu que o Zenon não era tão louco assim, só era relaxado, e que havia problemas de distribuição de mandados, não havia rodízio. Quando chegava na hora de fazer o rodízio do zoneamento, eles desfaziam. Estavam prejudicando o Zenon, na minha opinião, hoje. Central de mandados. O que precisa para fazer a central de mandados? Vamos fazer a central de mandados. Ah, não pode. Doutor Fernando, volto a lhe dizer, eu preciso que o senhor me responda objetivamente. Não, porque o Zenon corrigiu... Ele cumpriu mandados quando estava afastado? O que eu acabei de falar, Excelência, é que não havia mandados para cumprir. Havia alguns, sempre há. Mas daquele centenas de coisas em aberto, era a regularização do sistema. Você ia olhar o processo, você está arquivado há anos. Era só ir lá, dar baixa, virtualmente, justificar. Isso foi sendo feito, foi limpada a estatística, o Zenon está trabalhando mais que os demais. Então ele não usou 90 dias. Se ele ficou alguns dias, e ele fez porque ele quis. Ou ele fazia, ou eu ia ter que abrir uma sindicância, né? Então, eu ia ter que ir pela via... Vamos fazer isso por partes. Primeiro, ele estava de licença, sim ou não? Não lembro. Eu preciso ver as fichas funcionais, precisa ver a época. O senhor não o compeliu a gozar licença de 90 dias? O senhor não sabe disso? Não, eu chego a dizer, Excelência, que foi uma solução dada pela Fátima, que é a secretária do Foro. Certo. Eu queria a coisa solucionada. E a forma que encontraram foi essa, do Zenon sair da distribuição e ir resolver. Foi ideia da Fátima. Certo. E quando ele regularizou esses mandados, foi no período de licença? Eu não estou mais discutindo quem determinou, quero saber o que aconteceu. Não lembro. Eu lembro que uma noite eu fiquei com ele, acho que em uma semana ele resolveu. E os oficiais entram e saem do fórum que querem e tiram licença. O senhor tratou desse assunto com ele? Não tratei, foi a Fátima. Tratei com ele, o que eu tratei com ele... O senhor acabou de dizer que caso ele não fizesse, o senhor abriria uma sindicância. O que eu tratei com ele é o seguinte, Zenon, não dá para ficar tudo em aberto. Até porque é indício de corrupção. No meio desses 500 mandados em aberto, daqui a pouco tem um mandado importante aí. A função do SAGEST é correcional. Tem um mandado aqui... E por isso as coisas começaram a andar, ações civis públicas, ações penais. Tinha uma ação penal há 10 anos, um inquérito há 10 anos. Porque daí eu consigo rastrear, eu digo, o que isso aqui está parado? O que é? Vou o número, vou atrás. Graças a Deus não era corrupção, era mera desorganização. Aí que eu comecei a ver que o Zenon era outra pessoa injustiçada. Mas ele fez isso quando afastado? Afastado em razão de licença? Eu acho que não, Excelência. Se foi, é documental, não vai ser dos depoimentos que... Eu quero saber do que o senhor tem conhecimento disso. De que maneira se prova isso é uma outra discussão. Quero saber do que o senhor sabe. É o interrogatório, né? É o último ato. Não houve sindicância, que não é responsabilidade sua. Teria que ter sido primeiro olhado os logins do SAG. Quando que ele lançou, se é que está no banco de dados. Teria que ser, então, olhado as portarias. Teria que ter sido olhado o ponto, mas não tem ponto. Olhado o livro de entrada e saída do fórum. Certo, mas o senhor deferiu licença a ele?
Não sei, né? Eu deferia documentos diariamente. Para variar, Excelência, o que eu tenho a dizer em minha defesa é o seguinte: para variar, a Fátima fez o que quis e não o que era para fazer, não o que a lei determina. Ela resolveu do jeito dela e agora ela quer me responsabilizar por uma coisa de uma pessoa que nem reclamou na época. Ele não reclamou disso com o senhor? Não reclamou. Quando o senhor contrário. o ajudou com relação a isso, ele não tratou dessa questão? Olha, estou de licença, estou aqui trabalhando, não disse nada disso? Não, pelo contrário. Quando ele foi severamente prejudicado pelos colegas, chegou no meu ouvido o seguinte comentário: se o Dr. Fernando estivesse aqui, isso não ia acontecer. Que ele foi preterido, né? Mais de uma vez. Certo. Do que eu estou entendendo, quem determinou isso, né, segundo suas palavras, foi a Fátima. Não. Mas apesar disso, o senhor ajudou? Não, a solução, quem defere, quem assina, quem homologa as coisas sou eu. Quem encontra as soluções, são eles próprios. Eu não faço a minuta, eu não organizo a escala, ela vem pronta. E aí de mim quando digo assim, não, isso aqui não é assim, vai prejudicar o serviço. Acontece isso, Excelência. Eu humilhei, eu persegui, eu critiquei. Se aconteceu, está documentado, né? Como é uma inversão de ônus probatório, uma inversão até de culpa. Chega a ser uma violação da garantia, além da violação da presunção da legitimidade do ato administrativo. Como é que eu, particular, que sequer estou em Tacílio Costa, como é que eu vou lá saber se... Né? É claro que há uma verossimilhança nisso aí. Ó, Zenon, dá um jeito nisso aí, porque senão você... Então, eu vou ser punido por ter coleguismo, por ter sido benevolente. Supostamente, né? Eu fico bem chateado. Doutor Fernando, o que eu gostaria de saber, me restringindo ao ponto, ele gozou de licença e trabalhou na licença. Não sei e requeri. Se isso aconteceu, o senhor já me disse que não sabe. É impossível responder a sua pergunta e requerir diligências tendentes a poder apurar. Eu não posso sequer confessar se não tem lastro. Certo. Um promotor de justiça, para denunciar a pessoa, precisa de inquérito. Para pedir o afastamento do prefeito improbo, ele fica anos no inquérito civil. Para afastar o juiz Fernando Cordioli, basta a palavra e a fofoca de um servidor a destempo. Eu lamento ter que dizer isso, senhor. Doutor Fábio? Doutores? Item seguinte. Obrigar em determinada oportunidade que os servidores capinassem os matos entre as lajotas do estacionamento fórum da comarca de Otacílio Costa. Outro absurdo, excelência. Outro absurdo. E os depoimentos, se eu não me engano, a Francine Vendruscolo esclarece bem o que aconteceu. O senhor pode me dizer o que aconteceu? Como é uma coisa bastante antiga no tempo, as lembranças se alteram, se mudam. Eu havia esquecido esse episódio. E o que me parece verídico é aquilo que a Francine falou. O que eu me recordo é que, para variar, a Fátima negligenciou a limpeza do fórum. Na verdade, ela não negligenciou a limpeza, ela negligenciou a contratação da pessoa que devia fazer o serviço. Isso aconteceu? Alguém foi lá e fez essa retirada do mato entre as lajotas? Eu não estava junto, excelência, não mandei. A pergunta que eu fiz se isso aconteceu. Quem determinou, nós vamos prosseguir. Eu quero saber se isso aconteceu. Ela diz que aconteceu. A Francine dá uma versão. E eles usam a palavra carpir. Foi parar no site Migalhas que eu mandei carpir. A resposta é negativa, excelência. O senhor nunca tratou desse assunto a respeito do mato que havia entre a lajota? Eu respondi que tratei. Que a Fátima, para variar, não fez o que deveria ter sido feito. Eu quero saber se o senhor tratou. Qual foi o senhor chegou no fórum e olha, o mato está crescendo entre as lajotas. O que o senhor fez a partir daí? Cheguei e mais de uma vez e falei, o senhor Bonai não faz direito.
você me chama um cara da prefeitura, o que nós temos a ver com prefeitura, Fátima? Esqueça a prefeitura. Nós somos o poder judiciário, nós somos independentes, não tem que ter ninguém da prefeitura. Contrata, empenha, aliás, nem precisa fazer despesa pública com isso daí, pô. Falta de capricho. E determinei que ela resolvesse esse problema. Aí ela determinou a quem? A Fátima. A Fátima. E ela envolve terceiros. Ela já faz supostamente isso daí que aconteceu. O senhor estava no fórum no dia? Estava no fórum. O senhor não viu os funcionários no pátio fazendo isso? Fiquei sabendo e não gostei. Comentei com a Simone. O que essa Fátima fez de novo? Certo. Ela, além de não resolver, ainda envolve os outros. Segundo o depoimento da servidora Francine, ela que tomou iniciativa de... Se ela tomou iniciativa, parabéns para ela, e talvez por esse motivo que ela é a secretária do foro hoje. Certo. O senhor conversou com ela sobre isso? Não. Ela disse que conversou com o senhor. Ela disse que conversou com o senhor a respeito disso. Talvez posteriormente. Talvez eu tenha elogiado ela, não me recordo. Talvez tenha... O que eu falava com ela, por ela estar no ambiente da secretaria, era dos problemas do fórum. O portão havia sido solucionado, mas ele tinha uma infiltração nas lajotas, crescia o mato nas lajotas, tinha arborização, tinha a questão da fossa que quebrava. As coisas são tratadas diariamente. Doutor Fernando, aconteceu, e isso é incontroverso, que os funcionários foram lá e retiraram. Os funcionários não. Quem fez, então? Francine disse que foi. Simone era zeladora, fazia isso ordinariamente. Fátima foi junto? Ou se desincumbiu daquilo que eu responsabilizei ela e já passou para outra? Eu não sei, excelência. Eu estou no meu gabinete fazendo meu trabalho, não estou... A minha janela até não tem visão para aquela entrada do fórum. Tem visão para uma... Esqueci o nome agora da... Recapitulando, o senhor tratou do assunto com a Fátima, reclamando que o mato estava crescendo. Muitas vezes da qualidade do trabalho do senhor Bonai, que ela vinha trazendo da prefeitura, inspirada por um modelo antigo onde tudo é a prefeitura. É tudo que o fórum precisa, tem que pedir para o prefeito. Que eu acho que ainda está na mente dos servidores antigos. Né? E a servidora Francine, o senhor não tratou a respeito disso? Devo ter tratado posteriormente. Posteriormente? Talvez. O que o senhor tratou com ela posteriormente? Devo ter reclamado, né, do que você foi lá fazer isso daí. Na verdade, a Francine é uma boa servidora, ela não reclamou. Isso não foi tratado. Certo, o senhor me disse que falou com ela o que você foi fazer isso aí. Qual foi a resposta? Excelência, faz tantos anos, excelência. Vou ter que inventar o que eu falei, eu deixei de falar. Eu não me recordo. Certo. O Fábio? Como é que era a limpeza? Ele já falou, mas não ficou muito claro. Como é que era prosseguida a limpeza antes daquela situação? Quem que limpava? Tinha esse senhor Bonai, que ele ia fazer um serviço mal feito, de prefeitura, saía anelando o caule das árvores que a gente tinha acabado de plantar. E eu mesmo me preocupava com isso aí. Eu ajudei a plantar as mudas. A Simone era integrante do Conselho Municipal do Meio Ambiente, as pessoas da ecologia e tal. Eu fui estagiário do Dr. Donaldo. O Dr. Donaldo foi quem plantou as árvores do Fórum de Lages. Eu gosto disso, me interessa. Eu mesmo participei muito disso. E quem fazia era o seu Bonai. Fazia mal feito, inclusive estragava o que os demais faziam, inclusive eu. E a Fátima gostava muito desse Bonai, não sei por que motivo. E foi um tanto insubordinada ao não obedecer. E tinha uma despesa bem grande. Isso também levantava minha suspeita. Era um gasto bem grande com essa jardinagem. Aí, depois de várias determinações, eu entro com o carro no fórum e me deparo com um mato alto. Né? Chove, verão, ele cresce rápido. Mas não era grandes coisas também, era um matinho ou outro.
Não tem nada de carpir, não tem nada de... Foi retirado em minutos, né, presumo. Perdão, eu não sei se respondi a sua pergunta. Doutores? Excelência, só para deixar bem caracterizado. O doutor Fernando Cordioli não deu nenhuma determinação, não passou nenhuma determinação, vai lá e me arranca esses capins lá, me carpa esse... Não sou nada. É isso, excelência. Item 20. Condicionar a manutenção de servidores em seus cargos ao cumprimento de ordens por ele emanadas. A servidora Daniela foi avisada pela chefe da Secretaria do Foro da Comarca que não poderia mais ausentar-se do labor em razão de consultas médicas sob pena de ser exonerado do seu cargo de distribuidora. Daniela requereu o gozo de 30 dias de férias no período de janeiro de 2012. O magistrado, apesar de considerar o pleito ultrajante, deferiu-lhe as férias e determinou que outro servidor a substituísse já em regime de experiência para o cargo comissionado. Eu pulei um item aqui, depois nós voltamos ao anterior. Qual é a pergunta, senhor? A afirmação da portaria é essa: condicionar a manutenção de servidores em seus cargos ao cumprimento de ordens por ele emanadas. Que a servidora Daniela foi avisada pela chefe da Secretaria que não poderia mais ausentar-se do trabalho em razão de consultas médicas, sob pena de ser exonerada do cargo de distribuidora. E que ainda Daniela teria requerido 30 dias de férias em janeiro de 2012 e que o senhor teria considerado o pleito ultrajante, deferiu-lhe as férias e determinou que outro servidor a substituísse já em regime de experiência para o cargo comissionado. Excelência. Sim, à vontade, doutor. Ultrajante constar de uma portaria de processo administrativo, eu reputo um vício que causa nulidade do PAD, e isso é objeto do mandado de segurança que eu impetrei. Como uma servidora pode atachar que eu reputei algo ultrajante e eu fiz algo? No PAD anterior esse assunto foi tratado e eu fui, na fase preliminar, arquivado. Depois isso ressurgiu no PAD anterior e eu fui punido. Já é a 4ª vez que o mesmo assunto está sendo discutido, excelência. Eu tenho uma extrema dificuldade de me defender porque são milhares de folhas. Não é nada disso. Não havia servidores suficientes. Se eu não quisesse manter um servidor qualquer que fosse ele na função comissionada, eu não teria outro para colocar. Teria a Giana para colocar no lugar da Fátima, mas é aquela história que eu lhe contei. Ela chorou e pediu e eu me compadeci com a situação dela, porque me pareceu injusto também que o servidor que fica anos, de repente é chutado fora e tem um prejuízo salarial bem grande. A servidora Daniela ficou vários anos na distribuição. Depois chega os servidores novos. E eles não querem tirar férias, daí muda. Aí eles não querem mais tirar mais nada, tem medo de chegar o novato. Aí então há um problema com o CPF das petições iniciais. O CPF é um requisito da qualificação. E as petições iniciais? Algumas passavam, outras não. Aí eu despachei num executivo fiscal movido pela procuradoria, da qual o marido dela fazia parte, que tinha que se justificar como é que passou aquela petição. Se é determinação, se é requisito, se é instrução normativa da corregedoria, se eu havia falado em reunião. Aí a servidora me descascou numa certidão. E eu respondi no despacho. E isso foi objeto do fundamento, primeiro do arquivamento, depois da minha punição no PAD anterior. Isso reaparece quando a Daniela vai ser ouvida pelo Dr. Zoldan, e o Dr. Zoldan, violando o Código de Processo Penal, permite que a pessoa traga, se junta, coisa fora, e de novo esse assunto aparece. Ela perdeu o cargo por conta disso. Aí, ela perdeu não, ela me desagradou severamente ali. E havia acúmulo de serviço, isso a testemunha Simone fala. Aí entra o servidor novato,
estágio probatório, Paulo. E o Paulo era muito bom. A mesa, os escaninhos foram limpados. Naturalmente, a comissão foi dada para ele. É isso que aconteceu, Excelência. O mérito, eu reconheci o mérito de uma pessoa que se destacou. Eu, inclusive, despachei no documento que era um período de estágio. Eu ainda dei uma chance para a servidora Daniela, que não demonstrou nenhum objetivo de se retratar, de ponderar. Ela me ofendeu, foi insubordinada, eu fui punido, removido de comarca e estou respondendo pela 4ª vez esse fato com uma outra roupagem agora. Certo. O Fábio? Doutores? Certo. Voltamos ao item 19. Coagir a servidora Fátima a registrar boletim de ocorrência contra o oficial de justiça Sadoc Aloir, inclusive após seu afastamento da comarca de Otacílio Costa. A servidora aduziu que o magistrado a sugeriu ao advogado que poderia auxiliá-lo no procedimento, e referido boletim de ocorrência foi registrado em 8 de dezembro de 2012. 8 de dezembro de 2012 eu já estava afastado do cargo. 8 de dezembro de 2012, talvez... Me desculpe, 8 de novembro de 2012. Certo. Eu estava de férias. A última vez que eu trabalhei em Otacílio Costa foi em outubro. Entrei de férias, fui afastado e nunca mais voltei. Minha mudança, meus documentos pessoais vieram por meio de transportadora. Aloir era o servidor da Câmara, cedido. E veio uma determinação, está aqui. Eu tenho vários documentos aqui que acabei esquecendo, Excelência. Mas veio essa determinação do Cláudio Barreto Dutra aqui, que era para regularizar. Porque é um desvio de função. Causa prejuízo erário. Tanto é que esse servidor depois entrou com uma ação e ganhou centenas de milhares de reais dos cofres públicos. E eu, cumprindo a determinação do tribunal, que já queria cumprir antes, mas se eu dispenso o ad hoc, eu fico com quem daí de servidor? Cumpri. Essa pessoa que era meu amigo se tornou meu inimigo também. E se recusava a sair do fórum. Aí ele veio falar comigo, não sentou, me desacatou, me ameaçou, usando o nome de promotores de justiça, inclusive, dizendo que ele era amigo dos promotores de justiça de Lages, e que ele precisava cumprir os mandatos dele. Aí eu, então tá, isso em abril de 2012, então tá, Aloy, você cumpre os mandatos. E fui cuidar da minha vida, dos meus problemas. Passados mais de 30 dias, ele ainda estava no fórum. Eu chegando no fórum, vi a moto dele atrapalhando as mulheres da limpeza que reclamaram para mim. Aí eu calculei, fiz uma portaria devolvendo ele para a Câmara de Vereadores, elogiei, agradeci o serviço dele, que apesar da natureza era bom, era produtivo. E ele ainda estava lá. Aí eu cheguei na TSI e falei, corta o login dele. Cortei o login dele 1h30, 15 para as 2, horário que eu cheguei no fórum. Não deu 15 minutos, apareceu ele na minha sala, com esse episódio que eu estava contando, que ele usou de nome de autoridades, tentou me ameaçar. Não sentou. A testemunha Aline fala desse episódio, que até então ele era meu amigo. De repente... E ali eu vi que eu ia me incomodar. Posteriormente, aí ele é trancada a presença dele, se torna inútil a presença dele, ele perde o acesso ao site. E fica uma chuteira, coisas de futebol de salão que ele deixava no armário dele. E fica ali. Até que uma hora a Fátima, a Simone, resolve isso daí e ele ameaça a Fátima. E a Fátima vem contar pra mim, toda nervosa, meu Deus, ele é amigo do fulano, não sei o que. Eu digo, pare com isso, é natural, o cara é o nosso colega de trabalho, assim. Vou registrar um BO. Não, registra BO. Primeiro que se ele cometeu um crime, te ameaçou, nós vamos requisitar o inquérito. Eu vou requisitar motivadamente, não é nada de registrar BO. É o contrário, Excelência. A Fátima fez o que fez do jeito que ela quis. Foi pra audiência
de vítima, a Fátima virou réu. Ela me contou isso. Eu digo, aí mandei a mensagem que ela junta do SMS. O senhor note que ela só junta as mensagens que eu mando, não as que ela mandou para mim, para eu responder. Mas aparece na mensagem do SMS do celular, eu dizendo assim, eu não te avisei, não falei. O que significa essa frase? Significa isso. Não te falei para você não fazer isso aí? Essa chinelagem, como eu costumo dizer, aí ó, se reverteu contra você. Aí então eu procurei um advogado, porque a Fátima era minha amiga, era comissionada até então, e me dispus até a pagar o advogado para ela. E ela não quis. Ela não quis, não tem obrigação nenhuma. Seria advogado para recorrer do arquivamento da transação penal. Eu não sei, o advogado ia apreciar. Eu simplesmente me dispus a ajudá-la, porque ela estava bem nervosa e com medo tremendo do Aloir. E agora ela diz que fui eu que obriguei ela a registrar o BO. É totalmente caluniador isso daí, é o contrário. Certo. Então o senhor ofereceu ajuda para que ela recorresse através do advogado de uma transação penal que havia ocorrido em razão desse fato. A transação penal ocorreu em 2013, bem depois, quando eu também já estava afastado do cargo, virtualmente aposentado. Então o senhor, exatamente, afastado do cargo, o senhor ofereceu ajuda, inclusive se dispondo a pagar advogado para que ela tomasse medidas judiciais. Trocamos aquelas mensagens de SMS, na qual ela omite as que fazem prova a meu favor, e só apresenta parte. E como amigo dela, me dispus a ajudar, porque ela se dizia vítima. O senhor já estava afastado do cargo, o senhor fez isso por amizade? Fiz isso por compromisso, né? Eu nem sei, eu nem me lembro direito, Excelência. O que me chama a atenção é que a pessoa, ela projeta psicologicamente tudo em mim. Tudo, justamente as coisas que é responsabilidade dela. Por isso que foi pedido o exame psicológico dela. Ela chega a ser, às vezes, mais problemática que a Denise. Certo. O senhor violou ou mandou violar o armário onde estava esse material esportivo dele? Não mandei. O senhor sabe se isso aconteceu? Não mandei, até porque ela diz que não violou. Ela é ameaçada. Ela fica com medo do Aloir. Ela registra o BO. É inverossímil. E vamos dizer, Excelência, que tenha que aconteceu. Não seria legítimo por parte da Fátima fazer isso? Agora chuteira e calção suado de coisa de futebol lá no meio dos escaninhos. Ia ficar lá até quando? Tinha que ser tomada providência. Por isso que eu fiquei ao lado da Fátima. A pergunta é, o senhor determinou essa providência de violar o armário e retirar o material dele? Não determinei, Excelência. E se tivesse determinado, seria regular, seria lícito. O senhor sabe se isso aconteceu? Eu acho que não foi violado porque era aberto. Eu acho que eu me recordo disso aí. De ver lá. O cara achou que era a casa dele, o escaninho do judiciário. Certo. Quando o senhor tomou a decisão de devolvê-lo ao seu órgão de origem, foi consensual? Houve alguma resistência com relação a isso? Ele foi me ameaçar veladamente, usou o nome do Dr. Joel Delarge. Eu sou amigo do Dr. Joel. Por que ele vai citar o nome do promotor numa circunstância dessa? Aí eu falei, Aloir, você quer se aposentar no judiciário? O oficial DOC há mais de 10 anos. E ele... E por que tanto interesse nisso? Aí eu falei para ele, Aloir, você se formou em direito agora, você quer ser promotor, você está na prova tal, lá ele tinha passado a prova preliminar. Você tem que seguir a vida, cara. Vai advogar, move uma ação contra o Estado, tem o direito de função, a diferença salarial. Havia algum interesse seu em que a Fátima efetivamente tomasse medidas judiciais contra ele? Não, ao advogado que... eu mandei um e-mail para um advogado, tenho esse e-mail comigo, posso juntar se o senhor desejar. O processo já tinha acabado, já estava arquivado.
Era para ele apreciar. Aí ele ligou para a Fátima e decidiram nada lá. O advogado achou que não devia fazer nada, ou que não havia cabimento. Eu simplesmente fui solidário com a minha servidora que foi ameaçada. Quem foi o advogado que o senhor indicou? Foi o doutor... Perdão, excelência, é muita coisa.